Muito bem, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, onde nós iremos ler um texto que está no capítulo do versículo 16 em diante para a nossa instrução. João, capítulo 14, do verso 16 até o verso 24. Vamos reler esse texto. E aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos uma palavra para a nossa edificação. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Graças a Deus. Aqui nós temos, queridos, este discurso, essa conversa íntima de Jesus com os seus discípulos. Estes capítulos aqui do Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, nós temos este momento que é a última noite que Jesus está com os seus discípulos, onde ali ele vai celebrar a Páscoa, vai estabelecer a Santa Ceia. E Jesus, neste momento que está reunido com eles, ele traz as últimas instruções. Naquele momento, ele sabe que já naquela noite, ele vai ser preso. No dia seguinte, ele já não vai estar mais reunido ali com os seus discípulos, até quando ele, no domingo, iria ressuscitar de entre os mortos. Jesus tem então todo um cuidado de orientar os seus discípulos. Neste capítulo 14, ele está trazendo uma palavra de conforto, de consolo, sabendo que os discípulos iriam sofrer, porque veriam aquele que esteve com eles durante mais de 3 anos, agora ser preso, crucificado, morto. E Jesus dá então essa palavra de orientação e conforto. Ele começa dizendo: não fiquem perturbados, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Nós estaremos juntos. E ele continua falando, e ainda vai dizer que não vai deixá-los sozinhos, mas ele vai enviar um outro Consolador. No verso 16 que nós lemos aqui, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui, no seu original, ela tem o sentido de outro da mesma espécie. O grego tem uma palavra que tem esse significado, tem outra palavra para outro de uma espécie diferente. Aqui Jesus está dizendo: eu vou mandar outro que é igual a mim. Se ele é Deus, então o Espírito que viria era Deus. Se ele é santo, o Espírito que viria é santo. Se ele é aquele que ensinou aos discípulos, o Espírito que viria também era alguém que iria ensinar aos discípulos. Jesus disse: eu lhes darei o Consolador e ele ficará convosco para sempre. Jesus já está introduzindo aqui um tema especial, que é de estar com os discípulos, prometendo ter uma união com eles eterna.
Ora, Jesus esteve 3 anos e meio com eles, mas agora iria se separar. Mas ele promete, o Espírito Santo estará convosco para sempre. E aí ele diz, ele será recebido por vocês, mas não pode ser recebido pelo mundo, porque ele não tem como viver com um ambiente mundano. O Espírito que é santo não pode conviver com alguém que é pecador. Portanto, o que Jesus está prometendo é algo só para os crentes, só para aquele que recebe a Ele como seu Senhor e Salvador. E ele diz, o Espírito habita convosco e estará em vós. Ele não só estaria junto com eles, mas ele estaria neles. E ele continua dizendo que ele iria, juntamente com o Pai, morar naquele que guardasse os seus mandamentos. Jesus está dizendo, então, que faria morada. E essa morada aqui não é apenas de estar por um tempo, não é de alguém que está visitando, mas de alguém que está habitando permanentemente em alguém, em algum lugar. Jesus então está dizendo aos discípulos que ele, o Pai e o Espírito Santo iriam fazer morada no cristão e que eles estariam conosco para todo o sempre. Amém. Hoje nós vamos falar então sobre esta habitação de Deus no cristão. Como Deus habita no crente. Deus não só está conosco, mas Ele está em nós. Ele não só está ao nosso lado, mas Ele está dentro de nós. Nós vamos entender um pouco então sobre esta doutrina tão importante, algo tão especial que é próprio apenas dos cristãos, dos que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. E vamos falar nisso com o tema Deus habita em mim. É o que nós iremos aprender nesta noite. A primeira grande dificuldade que nós temos para entender como é que Deus pode habitar no homem é porque Deus é santo e o homem não é. A Bíblia é clara em mostrar, queridos, que o nosso Deus, Ele é santo. Ele é um Deus que, em sua essência, tem a santidade. Que não há nada de impuro, não há nada de pecado, não há nada de trevas nele. Ele é totalmente santo. Na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus é apresentado como um ser essencialmente santo. É uma característica fundamental de Deus, a santidade. Nós vamos ver lá em Isaías, quando os seres celestiais estão voando e dizendo um para o outro, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eles declaram a santidade de Deus com muita ênfase. Quando eles repetem Santo, 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 é porque há uma ênfase muito grande nesta característica de Deus aqui. Ele é santo. Jesus, na sua conversa com os discípulos, lá no capítulo 17, ele vai chamar de Pai Santo, o nosso Deus. Então Deus é santo. E não só Ele é santo, mas Ele também quer que os seus filhos sejam santos. Lá em Levítico, no Antigo Testamento, Ele já disse, eu sou santo e vós sereis santos também. Pedro, na sua primeira epístola, vai também dizer que está escrito que Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos também. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Tessalonicenses, ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos também. Se Deus é santo e Ele quer isso de nós, nós vamos ver então que para que Deus habite em nós, nós também precisamos viver em santidade. A santidade significa que Deus é completamente separado do mundo. Que Deus está totalmente isolado das coisas ímpias aqui desta terra. A santidade, então, é este atributo de Deus
que faz com que ele esteja separado e elevado acima de tudo que é mundano, de tudo que é imundo que nós temos aqui nesta terra. Deus pergunta por meio do profeta Isaías: a quem, pois, me farei semelhante, para que ele seja semelhante? Diz o santo. Não há ninguém como o nosso Deus. Nosso Deus é santo. Ele é um Deus totalmente puro. Não há nada aqui nesta terra que seja semelhante a Ele, porque Ele é santo, santo e santo. Deus é santo. E o lugar onde Ele está, o lugar onde Ele chega, o lugar onde Ele se manifesta, também é santificado por sua presença. Aí quando nós começamos a entender como é que um Deus santo pode habitar em um homem pecador, é que onde Deus chega, onde ele está, ali se torna um lugar santo. Nós vamos ver que lá em Êxodo, no capítulo 3, ele aparece a Moisés no deserto, numa sarça, um lugar qualquer, um lugar comum, um lugar de areia, um arbusto como outro qualquer que existia naquela região. Mas Deus diz assim para ele: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O que fazia daquela terra uma terra santa não era outra coisa senão a presença de Deus. Deus santifica o lugar onde Ele se manifesta, onde Ele manifesta a sua presença santa, aquele lugar se torna santo. E aí então por aí nós podemos começar a entender como é que um Deus santo pode habitar num homem pecador. Porque o homem, queridos, ele é pecador. Todo homem pecou. Todos os homens pecaram. Não há ninguém que diga: eu sou puro, eu sou santo por mim mesmo. Se o homem vai ter santidade, é porque isso lhe é conferido por Deus, isso lhe é dado por Deus, porque de si mesmo nenhum homem é bom, puro, nem santo. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos os homens estão debaixo do pecado. Se alguém faz alguma coisa boa, se alguém busca a Deus ou procura ser santo, não é porque ele é bonzinho, é porque Deus, por sua graça, por seu Espírito, o conduziu a isso. Porque a Bíblia continua dizendo, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há homem que nunca peque. Não há homem que sempre faça o bem. Não há homem justo sobre a terra. Isso pode ser dito, irmãos, de todos os homens. Pense num homem que todo mundo conheceu como um grande homem, um homem santo, um homem puro. Pense numa mulher que ficou conhecida como uma verdadeira pessoa de paz, do bem. Se ela tinha essas qualidades, se ele tinha essas qualidades, é porque Deus lhe conferiu. Deus lhe deu, porque o homem, por sua própria natureza, ele é um pecador. O homem é pecador. E se alguém disser que não é, se alguém disser que não tem pecado, João vai dizer que essa pessoa está cometendo dois graves erros. A primeira coisa é que se você disser que não tem pecado, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se alguém diz: não, eu nunca cometi nenhum pecado, talvez algum parente daquele irmão mais velho do filho pródigo, né, que diz: não cometi nenhum erro. Se alguém diz isso, João diz: esse homem está completamente enganado. Ele não está falando a verdade. E ainda pior do que isso, ele diz: e se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se você vê alguém dizendo aí: não, eu sou bonzinho, eu não faço nada de errado, eu não peco, esse homem, além de estar enganado, ele está dizendo que Deus é mentiroso. Por quê? Porque Deus declara na sua palavra que não há homem que não peque.
E se Deus é totalmente santo, então o único que pode avaliar realmente quem é santo e quem não é Ele. Ele que estabelece o padrão de santidade. Então, Deus é totalmente santo. O homem é um pecador. Como é que o Deus santo pode habitar num pecador? Somente se o próprio Deus lhe der da sua santidade. Se Deus lhe conferir santidade. E isso acontece. Por isso a Bíblia afirma claramente que o Deus Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habita no crente, habita no cristão. Nós já lemos aqui Jesus dizendo do Espírito Santo, Ele habita convosco e estará em vós. Ainda no verso 23 ele diz, eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Então aqui Jesus diz, o Espírito e o Pai e o Filho irão habitar naquele que guarda os seus mandamentos, naquele que é um crente em Jesus. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele, apesar de ser totalmente santo e o homem pecador, Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. E Deus faz assim, buscando Ele mesmo trazer o homem para esta comunhão. Nós vamos ver que desde o princípio, quando Deus criou o homem e colocou esse homem no jardim, Deus não deixou esse homem sozinho, isolado, mas Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E todos os dias, Deus conversava com Adão, Deus aparecia a Adão. Lá em Gênesis capítulo 3, diz que Deus passeava no jardim pela viração do dia. Ele veio para conversar com Adão, ele veio para ter comunhão com Adão. No entanto, Adão já havia pecado, no texto aqui do capítulo 3, e porque ele havia pecado, ele se esconde da presença de Deus. Porque ele reconheceu, Deus é santo, e agora eu sou um pecador. Eu não posso ter comunhão com esse Deus santo. Mas Deus sempre buscou esta comunhão com o homem. Deus sempre quis ter esta comunhão. Agora que o homem é pecador, a comunhão com Deus ficou mais difícil. No entanto, lá no Antigo Testamento ainda, Deus mandou construir uma tenda, uma grande tenda, o tabernáculo, para que ele pudesse ter contato com o homem. Só que no tabernáculo, Deus só aparecia uma vez por ano. Deus só tinha contato uma vez por ano, no dia da expiação. E só podia entrar no lugar reservado, que era o chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Só podia entrar ali o sumo sacerdote. E ele só entrava ali, tendo primeiro se santificado, se purificado. E ainda, se ele tivesse cometido algum pecado, ele poderia morrer na presença de Deus, porque Deus é santo. A sua presença santa se manifestava sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. A sua presença era tão fulgurante que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, primeiramente, colocava dentro do Santo dos Santos o incensário. Enchia aquele lugar de fumaça, para que ele não visse a glória de Deus no olho nu, porque senão ele morreria. Porque a glória de Deus era fulgurante. A presença do Deus Santo estava ali. Mas só um homem podia ter acesso a essa presença, a essa comunhão, e só uma vez por ano. No Antigo Testamento nós vamos ver que o Espírito de Deus também vinha sobre alguns homens, se manifestava a eles, usava aqueles homens, se apoderava deles, mas não habitava com eles. Então Deus não estava todos os dias com o homem. Deus está presente em toda parte, mas ele não manifestava essa presença em comunhão. Mas quando chegou a época do Novo Testamento, as coisas começaram a se tornar diferentes. Cristo veio e habitou entre nós. O Deus que só poderia ser encontrado uma vez por ano no Santo dos Santos,
Agora podia ser visto, podia se conversar com ele. O Deus que conversava uma vez por dia apenas com o homem lá antes da queda. Agora Deus estava aqui nesta terra. E João vai dizer então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Imagine, irmãos, os homens não entenderam que o Deus que o sumo sacerdote via uma vez, e assim mesmo a sua glória ofuscada pela fumaça. Aquele Deus que só deixava se revelar uma vez por ano, agora caminhava nas estradas empoeiradas da Galileia, caminhava por Jerusalém, e João disse, nós vimos a sua glória, a glória que o sumo sacerdote não podia ver no Santo dos Santos, os homens podiam ver agora. O Deus que só conversava com o homem uma vez ao dia, lá no princípio, agora estava com eles todos os dias. Que maravilha ter Jesus ali. Ele era o Emanuel, o Deus conosco. Mas Jesus, estando com os discípulos, chegou o dia que ele disse, eu vou partir. E eles devem ter pensado, e agora? Perdemos de novo a comunhão com Deus. Não vamos ter mais Deus aqui conosco. Só que Jesus fez uma promessa, irmãos. Se já era maravilhoso Jesus estar com eles, agora ele disse, eu estarei em vós. Aleluia. Ele disse, eu não vou estar simplesmente com vocês, eu vou estar em vocês, dentro de vocês. Eu vou habitar em vocês, com o Pai e o Espírito Santo. Esta é uma grande promessa que Jesus vai cumprir, que ele já cumpriu em todo aquele que aceitou a ele como seu Salvador. Ele habita dentro de nós. Nós precisamos entender então um pouco sobre essa habitação de Deus no homem. Em primeiro lugar, entendemos que essa habitação, queridos, é uma habitação da pessoa de Deus. Cristo está pessoalmente em nós. Não apenas nos seus escritos, não apenas nas suas palavras. Porque as pessoas dizem assim, fulano morreu, mas ele ainda está aqui conosco através do que ele ensinou. O filósofo tal, o professor tal, morreu, mas ele está aqui conosco, vivo, nas palavras que ele deixou. As pessoas usam essa expressão para dizer que ele ainda está aqui através do que ele ensinou, mas não é isso que a Bíblia quer dizer com Jesus habitando em nós. Não é só pelo seu ensino, não é só pelas suas palavras. Ele está pessoalmente e realmente morando dentro de nós. Aleluia. Não é apenas, queridos, uma questão de uma essência, de uma energia, não é apenas de uma presença filosófica. Não, ele está pessoalmente habitando dentro de nós. Porque algumas religiões dizem que a energia de Deus, a essência de Deus, a efusão de Deus está em toda parte. Mas não é esse tipo de presença de Deus que o crente tem dentro de si. Ele tem o Deus pessoal. Aleluia. O Deus que é vivo, real e verdadeiro, que habita dentro de nós. Aleluia. Ele está conosco. E ele permanece conosco pela fé. Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, ele diz que ora por aqueles crentes, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, a forma como nós podemos transformar o nosso ser, o nosso corpo, numa morada para Deus, é através da fé em Jesus. Se você creu em Jesus, se você o recebeu como seu Senhor e Salvador, então você agora é morada de Deus pela fé. Você é morada do Espírito Santo. Ele habita em você. E porque ele habita em você, então agora é a vida de Deus que está dentro de nós. Por que é que o homem pecador pode ter o Deus Santo morando dentro dele? Porque a presença de Deus santifica este homem. A vida de Deus flui dentro deste homem.
Nós somos santificados por sua presença em nós. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, verso 9, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós somos agora santificados. Não vivemos mais na carne. A carne aqui não se refere a essa nossa composição, né? Esse nosso corpo carnal, mas ele está falando da inclinação para as coisas ruins, para os desejos do mundo, o que a Bíblia chama de carne. Ele diz: vocês não estão mais nessa inclinação para as coisas do pecado, vocês estão no Espírito. E por que isso acontece? Ele diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia! Nós somos santificados pelo Espírito, queridos. A habitação de Deus em nós nos faz santos, separados para Ele. E ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, se nós temos o Espírito morando em nós, significa que nós pertencemos a Deus. Ele habita dentro de nós. Aleluia. Se Cristo habita dentro de nós, então nós temos aí uma habitação espiritual. Ou seja, essa habitação de Deus em nós é uma coisa que não é simplesmente como se você tivesse algo físico dentro de você. Não é como se tivesse uma espécie de uma energia ou uma presença física, talvez um pontinho, alguma coisa. Alguém quer localizar onde é que Deus habita dentro do homem, mas isso é impossível, porque não é uma presença física, mas é uma presença espiritual. E Paulo diz que na realidade é um grande mistério. Já é misterioso porque Deus é santo, nós somos pecadores. E ainda por cima, entender como é que este Deus, que é infinito, habita dentro de um corpo finito, que é o nosso. Paulo vai dizer: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vocês, morando em vocês. Isso é um mistério que ninguém tinha conhecimento antes. Isso foi revelado agora. Mas nós podemos entender pela palavra de Deus. Não podemos entender como se dá nos mínimos detalhes essa habitação. Mas podemos entender que ela é real, é verdadeira, porque a Bíblia nos revela. Paulo vai dizer então: Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele sabe bem desta verdade, que Cristo habita nele. E agora ele vai dizer: porque Cristo habita no crente, o crente se torna então um santuário do Espírito Santo. Aonde o crente era um homem carnal, agora ele é santo. E o seu corpo não é mais um corpo qualquer, mas se torna, pelo Espírito Santo de Deus, um templo, um santuário. E nós vamos ver o apóstolo Tiago, o escritor Tiago, dizer que esse Espírito que habita em nós, ele quer exclusividade. Ele quer que nós sejamos completamente consagrados a Ele. E ele diz, queridos, que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Se alguém se torna amigo do mundo, não pode mais ter esta comunhão com o Espírito Santo. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele diz: olha, o Espírito que habita em nós, ele é um Espírito que quer ter-nos para ele. Ele tem ciúmes. Isso é uma coisa extraordinária, irmãos, porque às vezes alguém se sente até envaidecido porque tem o seu esposo, ou a sua esposa, ou namorado ou namorada que tem ciúme dele. Ele se sente valorizado porque tem alguém que quer ter aquela pessoa para si. Valoriza tanto que quer ter aquela pessoa para si. Agora, você já imaginou
que é o Espírito de Deus que tem ciúme de você, que tem ciúme de nós, porque Ele não quer que você viva no pecado, Ele não quer que você viva no mundo. Qualquer que se torna amigo do mundo não é mais amigo de Deus. O Espírito Santo, que é totalmente santo, habita em nós. Ele nos santifica, mas Ele também requer de nós que nós vivamos para Ele. Nós entendemos então, queridos irmãos, que a habitação de Deus no crente é algo especial. É algo que torna esse crente algo diferente. É uma habitação santa. É uma habitação que nos santifica, que torna o homem santo. Romanos capítulo 8, verso 9, nós já lemos. Se você está na carne, então o Espírito de Deus não habita em você. Mas se o Espírito de Deus habita em você, então você não está mais na carne. Isso não quer dizer que o crente não está sujeito às tentações, não quer dizer que o crente nunca venha a tropeçar, mas quer dizer que o crente não tem mais prazer nas coisas do mundo, que ele vive se desviando do mal, que ele vive lutando contra a sua própria carnalidade para viver uma vida santa que agrada a Deus. E isso, queridos, não é porque você é bonzinho, é porque o Espírito de Deus, que é santo, habita em nós e nos leva a esta santidade. E essa união de Deus com o crente, esse fato de Cristo morar dentro de nós, é a única coisa que nos torna agradáveis a Deus, que nos torna justos diante de Deus. Quando Deus olha para um crente, o que ele vê não é apenas um homem pecador que está com o contato ou a comunhão com um Deus santo. Pelo fato de Cristo habitar em nós, Ele nos torna justos diante de Deus. Então, Cristo, morando no homem, faz com que Deus, olhando para esse homem, não veja um homem com Cristo, mas Ele veja uma unidade que é justificada diante de Deus. Ele vê a santificação de Cristo, a justificação de Cristo atribuída a esse crente. Então, quando Deus olha para você e vê que Cristo, que é justo e santo, está em você, Ele vê uma unidade justa. Aleluia! O crente é, portanto, justificado pela fé em Jesus e pela habitação do Espírito Santo, fica selado como sendo pertencente a Deus. Essa união, então, queridos, é o que separa quem é crente e quem não é. Quem é de Deus e quem não é. Porque se alguém tem o Espírito Santo dentro de nós, dentro de si, se alguém tem Cristo morando dentro de si, esse é realmente de Deus. Paulo diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, se nós estamos vivendo realmente para agradar a Deus, significa que Cristo está dentro de nós. E ao entendermos que Ele habita em nós, isso deve nos levar a viver uma vida santa. Cristo mora em você, Ele é santo e Ele quer que você seja santo. Quando você se lembrar disso, você vai entender que precisa viver uma vida que agrade a Deus, porque Ele habita dentro de você. Aleluia. Ele está conosco. Essa habitação de Deus no crente é algo tão especial, queridos, que faz do crente uma pessoa completamente diferente. É Cristo morando em nós, é Deus habitando em nós, é o seu Espírito em nós, que nos dá a capacidade que nós precisamos para ser verdadeiros cristãos. Nós vamos ver que a habitação de Deus no crente é uma habitação que capacita esse crente, nos dá esse senso de dependência de Deus, de que nós não somos ninguém sem Ele, que nós não merecemos que Ele habite em nós. Mas Ele, o Senhor, resolveu fazer isso.
Isaías, no capítulo 57, ele diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é Santo. É esse Deus que vai falar aqui, o Deus que é santo, um Deus tão alto, tão elevado, que habita num lugar sublime. E ele diz, esse Deus, em um alto e santo lugar habita. E também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Que coisa extraordinária, irmãos. Deus habita em nós. Isso nos chama a dependência. Porque esse Deus que é tão grande, que é tão santo, que é tão maravilhoso, Ele resolveu morar em mim e em você. Homens fracos, falhos, pequenos, homens pecadores. Mas Deus resolveu vir morar em nós. E essa sua presença em nós nos vivifica. Essa sua presença que nos capacita. Um crente não pode dizer que não tem condições de viver para agradar a Deus. Tem. Porque Deus habita em você. Porque o Deus Santo habita em você. Porque o Deus de toda a glória habita em você. E porque Ele habita em você, porque Ele está com você, você é vivificado, capacitado e pode viver de maneira a agradá-lo. Nós vamos ver, queridos, que a habitação de Deus, a presença de Deus em nós, ela nos capacita de muitas formas. Em primeiro lugar, é ela que nos enche de amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, ele diz assim: filhinhos, sois de Deus. Não, no capítulo 4, verso 16, ele vai dizer que nós temos algo especial na nossa vida. Eu vou ler esse versículo porque é muito interessante. Ele diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus está nele. Aleluia. Você entende? Porque você está em amor, porque você tem amor no coração, não é de você mesmo este amor. É porque Deus está em você. Porque Deus está em você, então o seu coração está cheio de amor. Aleluia. Essa habitação de Deus, queridos, é também o que nos faz ser vencedores. Primeira epístola de João, capítulo 4, no verso 4. Ele diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Note que João não está dizendo assim, maior é aquele que está com você. Às vezes alguém quer interpretar, não, Deus está comigo. Ora, se Deus estivesse comigo, ao meu lado, já seria garantia realmente de eu ser vencedor e vitorioso. Mas João está dizendo muito mais do que isso. Ele não está dizendo que Deus está conosco. Ele está dizendo que maior é aquele que está em vós, dentro de vós. Ele não está ao nosso lado, ele está dentro de nós. Aleluia! E isso nos garante vitória, queridos, contra o maligno, contra o inimigo. Porque se Deus estivesse do nosso lado, o nosso interior poderia estar tremendo de medo. Mas Ele não só está junto de nós, Ele está dentro de nós. E o nosso coração se enche de segurança, de alegria, porque Ele está dentro de nós. Aleluia! É perfeitamente possível que alguém esteja numa guerra e ele esteja com uma arma poderosa na mão, dentro de um tanque de guerra, pilotando um avião ou um helicóptero de combate, e ainda assim o seu coração esteja morrendo dentro dele. Mas o crente tem uma segurança muito maior do que uma arma ao seu lado. Ele tem Deus dentro de nós. Aleluia. Dentro dele. Por isso nós somos vencedores. Essa habitação de Deus também é o que nos faz produtivos, irmãos. Se nós fazemos alguma coisa, é porque Deus está em nós e nos capacita a fazermos esta coisa. João, no capítulo 15, registra as palavras de Jesus nesta mesma noite aqui, falando com os seus discípulos. E ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Nós estamos em Cristo. Mas não somente isso. Ele está em nós. Eu nele. Esse é que dá muito fruto. Se você canta, prega, ora, se você trabalha, se você faz coisas muito importantes para Deus, você só pode fazer isso porque Ele está dentro de você, porque Cristo em você é a garantia de produtividade para o reino de Deus. Aleluia. É Ele que nos move, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos capacita. É esta presença de Deus, queridos, que nos faz produtivos para o seu reino. Ainda nós vemos que a habitação de Deus é que nos capacita para guardarmos os seus mandamentos. Jesus disse uma coisa que, no primeiro momento, poderia ter preocupado demais os discípulos. Ele disse assim: o que me ama, guardará as minhas palavras. E alguém deve ter ficado preocupado. E agora? Quer dizer que se eu, em algum momento, não cumprir um mandamento, se em algum momento eu não guardar uma palavra de Jesus, eu estou dizendo que não o amo. Eu estou declarando que não o amo. Foi isso que Jesus disse. E de fato é isso que Ele quer dizer. Mas essa capacidade para guardar os mandamentos, queridos, não vem de nós mesmos. É que Deus é tão maravilhoso que Ele cobra de nós uma coisa. Mas é Ele mesmo que nos dá a capacidade para nós fazermos isso. Por isso nós somos totalmente dependentes dEle. João escreve no capítulo 3, no verso 24 da sua primeira epístola: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Jesus diz: se você me ama, você tem que guardar a minha palavra. E alguém pode pensar: mas isso é muito difícil. É muito difícil você guardar a palavra de Deus o tempo todo, nunca transgredir um mandamento. Mas você pode. Sabe por que você pode nisso? Porque Deus está em você. E João diz: aquele que guarda os seus mandamentos está nele. Mas ele só faz isso porque Deus está nele. Você está em Deus quando guarda os mandamentos, mas só faz isso porque Deus está em você. É a presença do Espírito Santo que lhe capacita a ser fiel. Quando você estiver lutando contra as tentações, você não está sozinho. Quando você estiver combatendo contra o mal que lhe deseja levar a afastar-se de Deus e a não cumprir os seus mandamentos, se lembre, você não está sozinho, Deus está em você. O Espírito de Deus que mora em você, Ele é que lhe capacita a cumprir os mandamentos, a agradar a Deus, a viver uma vida santa. É essa habitação de Deus em nós, queridos, que nos capacita a vivermos unidos pela fé. Se não fosse Deus em nós, nós não viveríamos em união. Jesus escrevendo, o apóstolo João escrevendo aqui no capítulo 17, na continuação dessa conversa que Jesus está tendo com os discípulos, ele dirá: eu neles e tu em mim, essa é a oração sacerdotal de Jesus, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Como é que o mundo pode entender que nós realmente temos Jesus? Como é que o mundo pode ver, queridos, que nós somos enviados por Ele? Como é que o mundo pode entender que nós somos amados por Deus? É porque Ele está em nós. Aleluia. É Jesus em nós. É Jesus vivendo dentro de nós, que nos capacita a mantermos esta unidade da fé. Aleluia. Então esta presença de Deus no crente é algo extraordinário. É algo que nós devemos considerar todos os momentos. Você é vencedor, você é capacitado, você é santificado, você é cheio de amor, você pode guardar os mandamentos, você pode viver uma vida santa, você pode fazer tudo isso por uma razão, porque o Deus que habita em você lhe dá a condição para isso. Ele está conosco. O salmista, ele está escrevendo e dizendo que o Senhor estava com ele.
que aquele que estava com ele nunca lhe deixava. E ele diz assim: o Senhor é a minha sombra à minha direita. Isso já seria um conforto muito grande, saber que Deus está ali bem do nosso lado. Porque se você já fez essa experiência, você não consegue fugir da sua sombra. Não faça muitas vezes essa experiência, senão alguém vai ficar preocupado com você. Mas se você pular para a direita, a sua sombra está lá. Se você correr rápido, ela está lá junto com você. Se você parou de repente, ela parou também. É lógico, né? Mas aquilo era uma lembrança para o salmista. O Senhor é a sombra à minha direita. Olha, da mesma forma como a minha sombra está aqui, Deus está aqui comigo, do meu lado. Ele disse: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo, porque o Senhor está comigo. Ora, mas se o salmista tinha essa confiança, porque Deus estava do seu lado, quanto maior confiança tem que ter o crente, porque Deus não está só do seu lado, Deus está dentro dele. Deus está habitando dentro de nós, aleluia. Então é mais próximo do que a sombra, é mais junto do que quem está do lado. Ele está conosco, habita em nós, aleluia. É um fato que nós precisamos considerar. Deus habita em nós. No entanto, se Deus habita em nós, queridos, nós devemos nos questionar algumas coisas. Devemos perguntar algumas coisas a nós diante deste fato. A primeira coisa: que tipo de habitação agrada a Deus? Imagine que você estivesse construindo uma casa e Jesus fosse morar nessa casa. Imagine que você tem recursos ilimitados e você vai construir uma casa. Você, obviamente, procuraria fazer alguma coisa ou tudo para que Jesus se sentisse em casa, para que Jesus estivesse bem. Se Jesus gosta de rede, você ia botar uma rede para ele. Se Jesus gosta de um sofá macio, você ia botar um sofá macio para ele. Se Jesus gosta de um ambiente bem arejado, você ia fazer janelas amplas para Jesus se sentir à vontade. Isso o Jesus terreno. Mas o Jesus espiritual, ele não habita no nosso coração? Que tipo de casa agradaria a Jesus? E essa casa é o nosso coração. Então precisamos perguntar: como nós temos que ser? Como deve ser a nossa natureza, o nosso interior, para que Jesus possa se sentir em casa? Porque Paulo, nós já lemos esse texto, mas vale a pena relê-lo. Ele diz que ora para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Mas ele está escrevendo para crentes, aos crentes na cidade de Éfeso. Como é que Paulo ora para que Cristo habite se eles já são crentes? Essa palavra quer dizer que ele quer que Cristo habite permanentemente e que ele se sinta em casa no coração de cada crente. E aí nós precisamos nos perguntar, queridos, o que é que agrada a Deus? Que tipo de casa nós temos que construir para Ele, no nosso coração, para que Ele se sinta em casa? Uma outra questão muito importante: se Jesus habita dentro de nós, Ele é uma visita ou Ele é o dono da casa? Se Ele é o dono da casa, Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se o Espírito habita em você, Ele não mora em casa alugada. Ele não está aqui de visita. Aleluia. Se Ele habita em você, Ele tem que ser o dono da casa. Ele tem que morar nessa casa e Ele tem que dar ordens lá. Ele tem que dizer como as coisas funcionam. Ele tem que ser o dono da casa. Um dia alguém perguntou a Lutero como é que ele podia viver em santidade, como é que ele conseguia viver de maneira santa. E ele disse: é porque antes quem mandava no meu coração era eu.
Mas agora quem mora lá é Jesus. E quando o diabo vai bater na porta, quem atende a porta é Jesus. Aleluia. E Jesus diz assim, olha, quem morava aqui antes é Lutero, mas quem mora aqui agora sou eu. Glória a Deus. E o diabo não consegue entrar no meu coração, porque quem mora nele é Jesus, quem atende a porta é Jesus, quem mora e manda na casa é Jesus. Aleluia. Então, que tipo de habitação tem que ser a nossa, irmãos? Para que Jesus se sinta à vontade neste coração. E para que ele seja realmente o dono do lugar. Para que ele seja o dono da casa. Ele não quer uma cadeira de ouro. Ele não quer um trono de marfim. Ele não quer um travesseiro de penas de ganso. Ele não quer uma cortina de seda. Não é isso que agrada a Deus. Ele não precisa, não quer isso. E, aliás, seria muito difícil botar essas coisas dentro do coração. Mas o que é que deixa Jesus à vontade numa casa? O que é que ele quer que esteja dentro do nosso coração? Ele quer santidade. Ele quer que vivamos de uma maneira santa, para lhe agradar. Aleluia. Porque quem é santo quer viver num ambiente de santidade. Se ele é santo, ele quer viver num lugar onde haja santidade. Ele quer também estar num lugar onde haja amor. O nosso coração, irmãos, tem que ser um poço de amor onde Jesus viva à vontade. Há muitos crentes que não entendem que o fato de você ser crente faz de você uma pessoa diferente. O mundo pode agir da maneira como entender. E no mundo é assim, bateu, apanha. Deu de um lado, leva o troco. Mas essa não é a casa de Deus. Esse não é o coração onde Jesus habita. O coração onde Jesus habita é cheio de amor. Aleluia. Bate de um lado, ele diz, bate agora do outro. É difícil. Por nossas próprias forças é impossível. Mas se você entender que o Deus de amor mora dentro de você, se você entender que o Deus de toda a graça, de todo o amor, de toda a misericórdia habita dentro de você, e que se você está em amor é porque Deus está em você, aleluia. Ele quer que nós vivamos desta maneira. Ele quer uma casa com submissão. Porque se Jesus não manda no coração, então ele não habita realmente ali. Não se engane, Jesus não quer fazer só um período de férias no seu coração. Ele não quer só passar algumas horinhas por dia no seu coração. Ele não quer somente que você na igreja dê um tempinho a ele para sentar no sofá do seu coração. Ele quer mandar na casa. Ele quer ser o dono da casa. Ele quer dizer como as coisas funcionam. Ele quer dar as regras. Ele quer dizer como deve ser feito. Guardar os mandamentos de Jesus significa que Ele é quem dita as regras pelas quais nós andamos, pelas quais as coisas funcionam. Ele quer um coração cheio de submissão. Se você diz assim, quem manda aqui sou eu, então Jesus é o dono da casa? Se você diz assim, não, mas comigo é diferente, então você é o dono da casa? Ou Jesus é quem está morando e mandando neste lugar? Ele quer dedicação, ele quer sinceridade, ele quer humildade. Aleluia. Você precisa armar uma rede de humildade, botar um sofá de sinceridade, uma cama de amor, com travesseiros de santidade. Esse é o ambiente que Deus quer para morar no nosso coração. Aleluia. Nós precisamos então entender, queridos, o Espírito de Deus, o Filho de Deus, o próprio Pai, eles moram dentro de nós. Isso é maravilhoso, mas isso também traz responsabilidades. Ele é ciumento, disse Tiago, e ele quer se sentir em casa no nosso coração. Aleluia. Nós precisamos então nesta noite pensar
diante de tudo que nós aprendemos. Que cada minuto da nossa vida, essa é a verdade importantíssima que nós devemos considerar. Deus habita em nós. O que quer que você faça, aonde quer que você vá, o que quer que você pense, não precisa nem falar. Ele já está sabendo. Ele está dentro de você. E aí, se Ele está com você, se Ele está dentro do seu coração, você precisa se perguntar, você precisa considerar até que ponto vai esta habitação, até que ponto Ele manda realmente em você, porque você precisa perguntar aonde você vai. Ele iria? As coisas que você faz, Ele faria? Aquilo que você fala, Ele falaria? Porque na realidade, Ele está com você, dentro de você. Aleluia. Aonde quer que você vá, você está levando Deus com você. Agora a minha pergunta é, Deus vai se sentir à vontade nesse lugar onde você vai? Aquilo que você fala, Deus está sabendo porque Ele está dentro de você. Mas a pergunta é, Jesus falaria isso? Porque Ele é o dono da casa? Não é Ele que manda no seu coração? Aquilo que você faz, o que faria Jesus se tivesse no seu lugar? E na realidade, Ele está sim, porque Ele é aquele que habita dentro de você. Aleluia! E se Ele é o dono da casa, Ele é que manda no coração. O que você fala, o que você faz, aonde você vai, em tudo, queridos, nós precisamos considerar, Deus habita dentro do nosso coração e Ele quer então viver de maneira a que se sinta em casa dentro deste coração. Aleluia. Isso é uma verdade confortante para nós. Porque ainda que você enfrente qualquer dificuldade nessa vida, você nunca está sozinho. Ele está com você. E mais do que isso, Ele está em você. O salmista já dizia no Salmo 23, nós citamos no verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. E Jesus prometeu dizendo, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Esta é uma grande verdade que nós precisamos considerar, irmãos. Você nunca está sozinho porque Deus está dentro de você. Você nunca está abandonado porque Ele habita dentro de você. Mas se Ele habita dentro de você, o seu coração tem que estar disposto, aleluia, para que ele se sinta em casa, para que ele se sinta bem, para que ele realmente seja o dono desta casa e você possa dizer, Deus habita em mim, aleluia. O Espírito de Deus habita em mim. Isso lhe dá segurança ao coração, mas isso também traz uma responsabilidade. Ele quer se sentir em casa na sua vida. Aleluia. É fácil ser um religioso na aparência. Na época de Jesus tinha muitos desses. É fácil ser um religioso para mostrar aos homens, porque é fácil se esconder dos homens. Virou a esquina, ninguém está vendo. Fechou a porta, ninguém viu. Trancou a porta do quarto, ninguém sabe o que está acontecendo. Era fácil ser um fariseu. Você ia para a praça, fazia uma oração bonita, todo mundo lhe elogiava, e você ia para casa. E depois de fechada a porta, você vivia da maneira que quisesse. Ser um crente é diferente. Porque o crente precisa considerar esta verdade que nós estamos aprendendo nesta noite. Aonde quer que você vá, Deus está dentro de você. Aleluia.
Ele habita dentro de você. Então não dá para fugir dele, não dá para se esconder dele, não dá para esconder um pensamento dele, não dá para fazer uma coisa sem que ele veja, não dá para agir de maneira que ele não perceba. E aí nós precisamos então dizer a nós mesmos esta verdade: Deus está em mim, Ele habita em mim. Se Deus habita em mim, eu preciso ser uma casa onde Deus se sinta à vontade, onde Ele esteja perfeitamente acomodado, onde Ele seja o dono da casa, onde Ele tenha plena liberdade, onde Ele se sinta totalmente à vontade dentro do nosso coração. Aleluia. Seu coração é a casa de Deus, o seu templo é um santuário do Espírito Santo. Então viva de maneira que Jesus nunca queira sair do seu coração. De maneira que ele esteja perfeitamente acomodado nele. É essa a oração de Paulo, que Cristo habite pela fé no nosso coração. É isso que Jesus está dizendo. Eu e o Pai e o Espírito Santo viremos e faremos morada nele. Aleluia. Essa é a coisa mais extraordinária, irmãos. Nenhum sumo sacerdote, nem Adão, nenhum homem jamais experimentou essa presença constante de Deus. Mas o crente, pela fé em Jesus, tem Deus dentro de si todo o tempo, toda hora, e deve viver então debaixo desta verdade para louvar e agradar aquele que habita dentro de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos cada dia mais aprender da sua palavra e viver de acordo com ela para a glória do seu santo nome. Amém, queridos?